Olá pessoal, vamos continuar com a nossa relação de princípios processuais. Na nossa última aula nós falamos sobre os princípios constitucionais previstos na nossa Constituição que irradiam as suas implicações ao Código de Processo Civil. Falamos também do artigo 1º do Código de Processo Civil, que traz o princípio máximo da constitucionalização do processo, dizendo que o processo civil será ordenado, interpretado e aplicado conforme as normas previstas na Constituição Federal. Então vamos continuar na aula de hoje essa relação principiológica dentro do nosso Código de Processo Civil. Artigo 2º do CPC nos traz o princípio da inércia da jurisdição. Acompanhe comigo. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O processo, ele tem por início, ele começa com a provocação da parte perante o Poder Judiciário. O ato de processo nada mais é do que o ato de bater as portas do Poder Judiciário para reclamar o seu direito lesionado ou ameaçado de lesão. Então, o processo civil, ele se inicia por iniciativa da parte. A parte tem que provocar a tutela jurisdicional. Se a parte não provoca essa tutela jurisdicional, o Poder Judiciário nada faz em seu favor ou em seu desfavor também. Mas o Poder Judiciário, ele precisa ser provocado para que se dê início à relação jurídica processual. Aqui nós temos uma grande diferença entre o processo civil e o processo penal. Uma vez que no processo penal, nas ações penais públicas, condicionada ou incondicionada, nós temos o envio, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público num atuar mais de ofício do que propriamente a requerimento. Ressaltando as situações de requerimento, aquelas ações penais privadas, como uma situação de calúnia, injúria, difamação. E aqui no processo civil, não. No processo civil, como ele cuida de relações privadas, como cuida de relações também públicas, essas relações entabuladas entre as partes necessitam de provocação para serem analisadas pelo Poder Judiciário. Então, o processo, ele não começa por iniciativa do Poder Judiciário, ele começa por iniciativa das partes. A parte pode ter uma pretensão resistida e pode não querer aforar uma demanda, pode não querer instrumentalizar essa relação. Opção da parte. Pense você, alguém bateu no seu carro e você, diante da resistência da parte, ou tendo em vista que a batida não foi muito grave, você já leva para consertar e nem ingressa com um processo perante o Poder Judiciário. Opção sua. Poderia ter ingressado? Claro que poderia, temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas por opção sua, você não quis provocar a tutela jurisdicional. E, em não provocando a tutela jurisdicional, o Poder Judiciário nada fez em seu favor. Então, o artigo 2º nos traz essa ideia de inércia da jurisdição. A jurisdição, ela fica parada, inerte, esperando a provocação. Se você provoca o ofício jurisdicional, aí sim, todos os atos do processo, todos os demais atos do processo, o desenvolvimento dele se dá por impulso oficial. Provoquei a jurisdição, juiz recebeu o meu pedido, pronto. Quebrei o princípio da inércia. A partir do momento que eu quebro o princípio da inércia da jurisdição, todos os atos são desenvolvidos por impulso oficial. Então, você não precisa, ao longo do processo, ficar reprovocando o Poder Judiciário. Você não precisa falar, juiz, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Não. A jurisdição, o ofício jurisdicional, você precisa provocar. Você precisa bater as portas do Poder Judiciário e falar, juiz, esse é meu problema, quero que Vossa Excelência resolva o meu problema. E o processo vai se desenvolver por impulso oficial, mas o start inicial tem que ser dado pela parte, por isso esse princípio da inércia da jurisdição. A jurisdição nada fará se ela não for provocada, mas uma vez que eu provoquei,
desenvolvimento dos atos por impulso oficial. Vamos lá para o próximo princípio processual previsto no artigo 3º do Código de Processo Civil, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio já estava previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Nós já vimos esse princípio na aula passada. Como é que ele vem transcrito no artigo 3º do Código de Processo Civil? Diz o artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. É apenas uma nova forma de traduzir aquele princípio já previsto na Constituição. A Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, e o artigo 3º do Código de Processo Civil determina que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito, ou seja, a inafastabilidade ela não pode ser excluída do jurisdicionado, é um direito processual fundamental do jurisdicionado, esse acesso ao Poder Judiciário e essa possibilidade de levar toda e qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Princípio da autocomposição. Previsto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do mesmo artigo 3º que trata da inafastabilidade da jurisdição, nós temos o princípio da autocomposição. A respeito desse princípio da autocomposição, é importante a gente lembrar que no nosso Código de Processo anterior não existia uma previsão principiológica a respeito da autocomposição. A autocomposição ela era tida no Código de 73 como uma possibilidade de acordo prevista lá no artigo 133 do antigo CPC. O que o novo Código de Processo Civil faz em relação a essa autocomposição? A ideia do legislador partiu do seguinte sentido: as próprias partes que foram lesionadas, a parte que foi lesionada, a parte que causou a lesão, as partes que se envolveram naquela relação material, naquele conflito, elas mesmas, com maior propriedade, poderiam resolver o seu próprio conflito de interesse. Porque se foram elas mesmas que sofreram aquele conflito, que participaram daquela relação conflituosa, elas mesmas podem determinar o caminho de solução desse conflito. Foi com base nessa ideia e também pensando num método adequado de resolução de conflitos e numa forma autocompositiva, eliminando notadamente as ideias de autotutela e mitigando a heterocomposição de conflitos, que o legislador inseriu esse respeito, esse fomento aos métodos autocompositivos. Dentro desses métodos autocompositivos, qual foi a ideia do legislador? Lembram quando falamos daquele processo de conhecimento pelo procedimento comum? Que era aquele procedimento padrão, aplicado a quase todas as demandas? Então, nesse procedimento comum, o legislador pensou o seguinte: vamos manter a quebra do princípio da inércia da jurisdição, a parte vai protocolar a petição inicial, mas ao receber essa petição inicial, eu, juiz, vou citar o réu para comparecerem, para participarem de uma audiência de conciliação ou de mediação, prevista no atual Código, artigo 334. Ele instaura, portanto, uma audiência obrigatória. Tem algumas exceções, logicamente a gente vai observar ao longo das nossas aulas, mas como regra essa audiência ela é obrigatória justamente para prestigiar a autocomposição de conflitos. O que as partes vão fazer nessa audiência? Nessa audiência que será presidida ou pelo conciliador ou pelo mediador, que são serventuários da justiça, auxiliares do juízo, as partes ou vão conciliar ou vão mediar aquela relação jurídica, com o objetivo de terem uma solução, de terem um acordo. Se existir esse acordo, se existir essa solução na audiência de conciliação e mediação, o meu processo vai continuar?
Claro que não, meu processo acaba ali. As partes conciliaram, as partes mediaram, resolveram o problema, acabou o processo. Agora, claro, caso não haja consenso, aí sim, o processo continua com a defesa do réu e todas as demais fases posteriores. Mas a ideia do legislador é tentar atingir o máximo de composição nesse comecinho do processo. A parte entra com a petição inicial e participam, ambas as partes, autor e réu, da audiência de conciliação e mediação, para tentar essa autocomposição, fomento a esses outros métodos de composição de conflitos e não meramente o método judicial de composição de conflitos. Então, diante dessa ideia da autocomposição de conflitos, os artigos 1º e 2º, os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil estabelece algumas regrinhas. Então, dentro do parágrafo 1º do artigo 3º, é permitida a arbitragem na forma da lei. A arbitragem, que é caracterizada por ser um método extrajudicial de resolução de conflitos, é quando você tem um direito disponível, uma obrigação, um contrato, um direito de propriedade, e você resolve compor aquele direito, você quer resolver aquele conflito de interesses, não pelo método judicial, não aforando uma demanda para isso, não instaurando uma relação jurídica processual, mas você pretende resolver o teu conflito mediante a arbitragem, a eleição de um árbitro ou de uma câmara arbitral, alguém que não é juiz e que venha colocar uma resposta, colocar um fim naquele seu conflito. E isso é possível, logicamente, se você tiver um direito disponível. Então, eu sou detentora de um direito disponível e, diante da violação desse direito, uma quebra contratual, por exemplo, as partes resolvem compor esse conflito, dar uma solução a esse conflito, não por meio de um processo, método judicial, mas por meio da arbitragem. Elegem um árbitro, elegem uma câmara arbitral e o árbitro dá uma definição, dá uma sentença para esse conflito. E essa sentença tem a mesma validade da sentença proferida pelo juiz, inclusive pode ser até mesmo executada. Então é uma opção do jurisdicionado que tem um direito disponível em conflito. Então o Código de Processo Civil permite a arbitragem, permite o uso da arbitragem. No parágrafo 2º do artigo 3º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Isso significa que, além da audiência de conciliação ou de mediação, que é obrigatória no início do processo, o Estado e o Poder Judiciário devem fomentar a autocomposição no decorrer do processo. E não é aquela autocomposição meramente formal, onde o juiz chega na sala de audiência e já pergunta: tem acordo? Não tem? Vamos dar seguimento. Não. É uma autocomposição, é um estímulo à forma autocompositiva sempre, em cada momento do processo. É na audiência de conciliação e mediação, é na audiência de instrução e julgamento, é na fase executiva, é na fase recursal, é no momento de saneamento do processo, é fomentando os negócios jurídicos processuais em todo momento do processo, o privilégio, o prestígio, a solução consensual dos conflitos. Porque com solução consensual dos conflitos eu ganho em celeridade do processo, meu processo se resolve, ele já morre naquele momento, eu ganho em satisfatividade das partes, porque as próprias partes que se envolveram naquele conflito, elas mesmas, pela autocomposição, resolvem aquele mesmo conflito, então ficam satisfeitas do ponto de vista do seu direito, e o processo ganha com menos tempo, menos onerosidade e uma série de outras garantias que são asseguradas na nossa relação jurídica. Então, sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos. É uma regra, é uma ordem para que o juiz fomente a autocomposição.
E no parágrafo 3º do artigo 3º, nós temos: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Vamos ramificar um pouquinho esse parágrafo 3º. Então, a conciliação e a mediação. Conciliação e mediação não são sinônimos. Conciliação e mediação fazem parte do grupo métodos autocompositivos de resolução de conflitos, mas não são sinônimos. Enquanto na conciliação, eu tenho a figura do conciliador, que é aquele que, conversando com as partes, faz uma proposta de acordo e as partes aceitam ou não. Na mediação, eu tenho a figura do mediador, que é aquele que faz as próprias partes dialogarem. Ele tenta, e o objetivo dele é justamente promover esse diálogo entre as partes para que elas, as partes, cheguem a uma resposta. Então, ele, mediador, ele não oferece uma proposta, são as próprias partes que chegam a esse acordo. Como nós temos esses dois modelos autocompositivos previstos no nosso código, conciliação e mediação, o próprio legislador entende que alguns conflitos de interesse são melhores resolvidos pela conciliação, enquanto outros conflitos são melhores resolvidos pela mediação. Quer ver um exemplo? As ações de família. Quando você está procurando o Poder Judiciário para alimentos, por exemplo, para o seu filho, nessa ação de alimentos, você tem em relação à parte contrária um elemento subjetivo anterior, você tem um vínculo subjetivo com o pai da criança. E dentro desse vínculo subjetivo com o pai da criança, nós temos múltiplas relações que são ali minimizadas. Então, além dos alimentos, nós temos uma relação, eventualmente, de uma alienação parental, de um casamento, de um divórcio mal resolvido, eventualmente de uma agressão física, moral, psicológica. Então, várias relações jurídicas estão aí embutidas nesse conflito de alimentos que você procura dentro do Poder Judiciário. Então, como já existe um vínculo subjetivo anterior com o polo passivo da demanda, a melhor solução seria, para esse caso, mediação. Fazer com que as próprias partes cheguem num consenso. Ao passo que uma relação onde não existe esse vínculo subjetivo anterior, uma relação de acidente de trânsito, uma relação de consumo, não existe um vínculo anterior. Então, eu posso ter um terceiro propondo um acordo. São melhores resolvidas pela conciliação. Então, cuidado com esses dois institutos, que são institutos diferentes. Então, a conciliação e a mediação. E outros métodos de solução consensual, como, por exemplo, a negociação, assistida por advogado ou não, de conflitos, deverão ser estimulados, não só pelo Estado, como previa o parágrafo 2º, mas também por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, ou seja, todos aqueles que participam da relação jurídica processual. É o advogado, eventualmente ligando para o advogado da outra parte, tentando estabelecer um consenso daquele conflito. É a defensoria pública tendente a promover um acordo daquele conflito. São todos que participam da relação jurídica processual, tendenciosos à solução autocompositiva, à solução consensual, inclusive no processo judicial. Não é só você fomentar essas conciliações que acontecem muitas vezes extrajudicialmente, quando se fazem campanhas, justiça nos bairros. Não, é dentro do próprio processo fomentar a solução consensual, todos agindo juntos para promover a solução consensual dos conflitos. Essa é a ideia do artigo 3º do Código de Processo Civil. Mais um princípio, nós temos aqui o princípio da razoável duração do processo.
Esse princípio da razoável duração do processo, que já estava previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 78, ele vem reforçado no Código de Processo Civil, no artigo 4º do CPC. Acompanhe comigo. O artigo 4º diz que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Percebam que no artigo 4º, além daquela ideia de que o processo deve se desenvolver num prazo razoável, nós temos algumas ideias novas que reforçam esse prazo razoável. Quais são essas ideias? As partes têm o direito de obter em prazo razoável, até aí nós estamos totalmente conformes do que preconiza a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 78, a solução integral do mérito. O que é essa solução integral do mérito? Não basta o meu processo ser rápido e se desenvolver num prazo razoável. Ele tem que entregar o bem jurídico tutelado ao jurisdicionado. Um processo que não entrega um bem jurídico tutelado não é um processo efetivo. Ele pode se transcorrer em 1 ano, 2 anos, extremamente rápido. Mas se ele não entrega, se ele não decide o mérito, ele não é um processo efetivo. Basta a gente pensar o seguinte: quem é que entra com um processo com o objetivo de receber uma sentença sem resolução de mérito? Ninguém entra num processo para receber uma sentença sem resolução do mérito. Você quer que o juiz profira uma sentença com resolução do mérito, resolvendo o direito ali pleiteado. As sentenças sem resolução do mérito, às vezes, acontece por alguma falha processual, uma falha no procedimento, mas não é isso que o jurisdicionado quer. Você ingressa com uma relação jurídica processual porque você quer resolver um problema. E a resolução desse problema deve vir com uma sentença com resolução do mérito, com definição do direito. Então, um processo que é razoável, mas não entrega o mérito, não é um processo efetivo, não me serve. Por isso, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, entregar o bem jurídico tutelado ao jurisdicionado, incluída a atividade satisfativa. Essa atividade satisfativa é a satisfação para fins de processo. O processo que é satisfativo é aquele processo que entrega o bem jurídico tutelado e satisfaz as partes, realiza a justiça, elimina o conflito. Essa atividade satisfativa não significa satisfatividade individual. Eu, autor, ingressei com a petição inicial e recebi uma sentença de procedência. Foi satisfativa para mim? Claro que sim, mas para o réu já não foi. Porque o réu, diante da sentença de procedência dos meus pedidos, ele perdeu a demanda. Então não é essa satisfatividade individual de partes, é satisfatividade para fins de processo. O processo entregou o bem jurídico tutelado, entregou. Resolveu o conflito, resolveu. Realizou a justiça, realizou. Eu tenho um processo efetivo e dentro de um prazo razoável. Então, além dessa definição de que o processo ele deve começar e terminar num prazo razoável, ele deve obrigatoriamente entregar o mérito, entregar o bem jurídico tutelado ao jurisdicionado para ser efetivo. Nosso próximo princípio previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil é o princípio da boa-fé. A boa-fé, que já é bastante trabalhada lá no direito civil, no direito contratual, a boa-fé objetiva, a boa-fé subjetiva, a boa-fé no direito de propriedade, a boa-fé dentro do direito empresarial, a boa-fé na própria Constituição. Então, a boa-fé ela vem trabalhada em vários ramos do direito e acaba sendo incorporada aqui no Código de Processo Civil no artigo 5º, é uma novidade, o código anterior não tinha essa previsão. Diz o artigo 5º que aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé. A boa-fé que orienta tantos negócios jurídicos, tantas relações jurídicas, também passa a integrar o processo civil. Percebam que o artigo 5º fala aquele que de qualquer forma participa do processo. E aqui a gente insere os sujeitos do processo. Então, o autor, o réu, o juiz, o escrivão, a testemunha que vai prestar o seu depoimento testemunhal, o Ministério Público que eventualmente vai intervir nas causas de sua intervenção obrigatória, Defensoria Pública, advogado, todos aqueles que participam do processo de uma forma ou de outra. Então, além dos sujeitos do processo, nós temos os terceiros intervenientes, vamos falar de intervenção de terceiros. Os terceiros, quando intervêm na relação jurídica processual, estão participando daquela relação jurídica. Então, os terceiros que eventualmente passam a ser prejudicados com alguma decisão ou com alguma constrição judicial, participa daquele processo, tem que agir de acordo com a boa-fé. Então, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Essa boa-fé não é a boa-fé subjetiva, ela é a boa-fé objetiva. Anote aí a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva, aquela boa-fé exteriorizada. Não basta você ter a intenção de praticar a boa-fé. Tem que ser a boa-fé exteriorizada. Como é que eu visualizo isso? Bom, aqueles juízes, aqueles serventuários da justiça que fomentam a solução consensual de conflitos, estou praticando boa-fé. O autor que trata na sua petição inicial com veracidade os fatos ocorridos, o réu que não tumultua o processo, que busca a solução do conflito, que fundamenta, que se defende, mas que também quer resolver o conflito, são exemplos de práticas de boa-fé. Porque a relação processual, ela deve ser observada como um objetivo comum. Autor, réu, advogado, juiz, Ministério Público e todos os demais serventuários estão trabalhando naquele processo para um objetivo comum, que é a realização da justiça e eliminação do conflito. Então não interessa qual é a sua posição dentro do processo. Você, em razão de realizar a justiça e eliminar o conflito de interesses, você deve agir, praticar atos de boa-fé. O objetivo do processo é resolver o problema. Então, vamos resolver o problema com boa-fé, com práticas de boa-fé. E, inclusive, caso essa sua prática processual não esteja caracterizada pela boa-fé, você esteja agindo de má-fé processual, essa má-fé processual, ela, inclusive, é penalizada pelo nosso Código de Processo Civil. Portanto, todo aquele que participa do processo deve agir de acordo com a boa-fé. E o nosso próximo princípio, o princípio da cooperação processual, princípio que também é novo, nosso Código de Processo Civil anterior não tinha essa previsão, e ele está lá no artigo 6º do CPC. Diz o artigo 6º: todos os sujeitos do processo devem cooperar, colaborar entre si para que se obtenha em tempo razoável, olha aqui o princípio da razoável duração do processo de novo, decisão de mérito, justa e efetiva. O princípio da cooperação, da colaboração, que vem de encontro com o princípio da boa-fé, ressalta a necessidade de participação colaborativa dentro da relação jurídica processual. Por quê? Se o objetivo máximo do processo é resolver o conflito de interesse, eliminar o conflito e realizar a justiça, entregando o bem jurídico tutelado ao jurisdicionado em prazo razoável, todos os atos do processo, a sequência processual, deve existir uma cooperação. A cooperação não é pura e simplesmente o réu se abster de defesa. Não, ele não estará cooperando se abstendo da sua contestação. Ele estará cooperando a partir do momento que ele prova que eventualmente não foi ele que caracterizou aquela lesão, ou que ele prova que foi ele, mas
a lesão não tomou aquela proporção, o dano é outro. A cooperação, ela vai de encontro com o objetivo final do processo, que é a resolução do conflito. Então, o autor deve colaborar para a resolução do conflito, o réu também deve colaborar para a resolução do conflito, investigar as provas, colacionar essas provas. Na execução, aquele devedor que não oculta bens, que relaciona os bens em seu poder, que não frauda a execução, estão cooperando para a realização da justiça. Então, esse princípio da cooperação, assim como o princípio da boa-fé, aplica-se a todos os participantes da relação jurídica. A cooperação também, no sentido de que aquela ideia triangularizada da função jurisdicional, o autor numa das pontas da base, o réu na outra ponta da base e o juiz lá em cima no ápice da pirâmide, com aquele terceiro que vai compor o conflito de interesses, essa visão triangularizada da relação jurídica, ela já vem sendo superada pela nossa doutrina. Por que ela vem sendo superada? Porque, de acordo com o princípio da cooperação e o princípio da boa-fé, a relação triangular, ela é um pouco incisiva, ela não permeia a participação das partes. Então, a nossa relação jurídica, ela se assemelha muito mais a um círculo, a uma forma circular, onde todas as pessoas estão dentro desse círculo: juiz, autor, réu, advogado, testemunha, perito, Ministério Público, e todos devem praticar a boa-fé e cooperar para a solução do litígio, para a eliminação do conflito e para, principalmente, a realização da justiça através do processo. Então, esses são os princípios processuais do artigo 2º ao artigo 6º do Código de Processo Civil, e eu te espero na nossa próxima aula para nós finalizarmos esses princípios processuais.